Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Estamos no nosso dia 58 de leituras. Hoje vamos ler um bloco de 3 capítulos de novo, 1 Coríntios 7 a 9. Eita, glória a Deus, já estamos em Coríntios. Glória a Deus, irmãos, sejam todos bem-vindos. Não deixa de compartilhar o vídeo, outras pessoas, para que essas pessoas possam também ser edificados. Deixa a sua curtida, não esqueça de ativar o sininho e se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Amém? Que Deus abençoe esse dia. Irmãos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu estou revestida com a armadura de Efésios. Eu cubro também minha família com o sangue de Jesus, meus parentes, toda a minha parentela, minha casa, meus pertences, em nome de Jesus. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios e veremos 3 temas muito importantes para a vida cristã. O chamado de Deus para cada pessoa. Irmãos, também vamos ver a verdadeira liberdade cristã e o compromisso com o Evangelho. Glória. Apóstolo Paulo nos mostra que seguir Jesus não é apenas ter fé, mas é organizar a vida inteira ao redor do reino de Deus. No capítulo 7 vemos o chamado de cada pessoa. Neste capítulo, Paulo fala sobre casamento, solteirice e vocação. A igreja de Corinto tinha muitas perguntas sobre como viver a fé das diferentes situações da vida. Paulo ensina também algo muito importante aqui. Lá em 1 Coríntios 7, 24, ele fala: cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Aleluia! Isso significa que Deus pode agir em qualquer circunstância da nossa vida. Ele pode agir na vida dos solteiros, na vida dos casados e também na vida dos viúvos. E, sobretudo, na vida de pessoas em diferentes situações. O essencial não é a condição social. O essencial é viver fielmente diante de Deus. No capítulo 8, nós vemos a liberdade cristã. Aqui, Paulo aborda um problema comum naquela época, mas é um problema que nós vemos também na nossa época. Comer alimentos sacrificados a ídolos. Nós vemos, eu trabalhei, por exemplo, com chineses por vários anos. Eu via eles tinham um Buda, né, bem grande, numa parte da empresa, e aí eles colocavam frutas, eles colocavam pão, eles colocavam sempre um cesto de alimento, mas eles sempre também comiam aqueles alimentos, né, alimentos sacrificados a ídolos. Irmãos, naquela época, outros ficavam confusos ou escandalizados. Eu não fiquei confusa, escandalizada um pouco. Paulo ensina uma verdade profunda aqui, pessoal. No versículo-chave do capítulo 8, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Amém, pessoal? Ou seja, a liberdade cristã, ela precisa sempre ser guiada pelo amor. E a fé não é apenas saber o que é permitido. A fé, gente, a fé é agir pensando no bem do seu próximo. Aleluia. No capítulo 9 vemos a dedicação ao Evangelho. Muito forte este capítulo, pessoal, presta atenção. Nesse capítulo, Paulo fala sobre seu próprio ministério. Ele explica que tinha direitos como apóstolo, mas ele escolheu abrir mão deles para não criar obstáculos ao Evangelho, né? Porque ele já tinha sido escolhido para pregar. Um dos versículos mais conhecidos parece aqui, gente. Olha só, ouça. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Pegou, pessoal? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Marca esse versículo, gente. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Paulo estava disposto a adaptar sua forma de agir para que ele possa alcançar
perdão, pessoas, entenderam? O objetivo dele era sempre o mesmo, anunciar a Cristo, pregar o Evangelho. Irmãos, é o meu objetivo aqui. Ele também compara a vida cristã a uma corrida. Versículo chave em 1 Coríntios 9, 24 que fala: correi de tal maneira que o alcanceis. Aleluia. A fé exige disciplina espiritual, irmãos. E a palavra-chave no dia de hoje é chamado. Cada pessoa tem uma vocação diante de Deus. Eu tenho a minha vocação, você tem a sua. Alguns são chamados para ministérios específicos, mas outros são chamados, sabe, para uma simples coisa, tão simples: pregar o Evangelho. Todos nós, pessoal, todos nós, me falta até palavras, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo. Todos nós somos chamados para ser evangelistas. Mas depois Deus chama alguns para ministérios específicos. Mas, irmãos, todos são chamados para viver em santidade, viver para amar o próximo e para testemunhar a Cristo Jesus. Pegou a chave? Agora vamos ao nosso capítulo 7 do 1 Coríntios. Respostas a perguntas acerca do casamento. Eita, os casados, abrem vossos ouvidos, tá? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis a um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, tá pegando? E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, prestem atenção. Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. A estabilidade da família. Olha a família. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se separe da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. E algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem o marido incrédulo e este consente em viver com ele, com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor que lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso?
não disfarça as circunstâncias. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado num Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que já foi chamado sendo livre é escravo do Cristo. Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente, sem ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares com isto, não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que se utilizam no mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. O que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao mundo. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda entendar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no teu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem, quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8 de 1 Coríntios, acerca das coisas sacrificadas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele.
No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendaria a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não tenha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes as consciências fracas, e contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. 1 Coríntios capítulo 9, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho do Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é bom, pois, que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e que o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos nesse direito, antes suportando tudo, para não criarmos qualquer obstáculos ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, ao que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim,
se não pregar o Evangelho? Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número pessoal. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Perdão. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não com desferimento golpes no ar. Mas esmuro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha ao mesmo a ser desqualificado. Aleluia, irmãos. Chegamos ao final dos nossos capítulos 7 a 9. E amanhã seguimos com o capítulo 10, 11, 12 e 13. 10, 11 e 12, perdão. Temos 3 capítulos amanhã, 10, 11 e 12. Irmãos, a Gólida Celeste é que a vida cristã não é uma vida comum, é uma vida com propósito. E quando entendemos que fomos chamados por Deus, nossas decisões começam a mudar. Passamos a viver não apenas para nós mesmos, mas vivemos para o reino. Amém? Pegou a chave? Deixa no comentário a chave que você pegou nesse bloco. Pai querido, muito obrigado porque cada uma de nós e cada um de nós fomos chamados para viver diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a usar nossa liberdade com sabedoria, Pai, e ensina-nos a viver com disciplina espiritual e dedicação ao Evangelho. Que possamos correr a corrida da fé com perseverança e que nossas vidas apontem sempre para Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pegaram as chaves? Tem muitas chaves aqui para pegar. Declara no comentário a chave que você pegou, declara na sua vida, em nome de Jesus. Seguimos firmes, confiantes, seguimos 100% com Jesus. Logo mais vai ter um vídeo sobre a mordomia financeira, estamos na aula 5, então volte no canal e assiste às aulas, desde a primeira aula, que é tremendo esse tema, e vamos dar continuidade dessa aula para a honra e glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Compartilhe o vídeo.